Daniel, quero que você explique para a gente tudo, o máximo possível sobre a osteopatia. Por quê? Pessoal, é um assunto sério. Saúde não se brinca de jeito nenhum. E agora que descobrimos uma técnica, uma especialidade nova que pode auxiliar em curas de doenças, ou até evitar cirurgias, quer dizer, é uma coisa fantástica. Explica pra gente o que é osteopatia. Olha, Rodrigo, osteopatia é uma técnica que no Brasil está relacionada ao fisioterapeuta. Em alguns países é uma profissão à parte, tá? O profissional é médico, o profissional é fisioterapeuta, ou o profissional é um osteopata, tá? Aqui no Brasil, como na maioria dos países europeus, a osteopatia está atrelada à fisioterapia. Então, a gente utiliza as mãos para, através de técnicas manuais, harmonizar os ossos para curar as doenças. Só que no desenrolar do desenvolvimento da osteopatia, ela começou a se aprofundar também no tratamento dos outros tecidos e sistemas corporais. E essa é a grande mágica e a grande beleza da osteopatia. Interligar todos os sistemas. Em que e como a osteopatia pode atuar? Que tipo de doença ela pode ajudar? Que tipo de enfermidade? Ou seja, aonde que você pode usar a osteopatia? Olha, a osteopatia, ela se divide didaticamente em 3 ramos. Osteopatia estrutural, osteopatia visceral e osteopatia cranial. Num tratamento, nós utilizamos as 3 formas da osteopatia. Por exemplo, uma vez, no meu consultório anterior a esse, a empregada da minha avó veio me procurar com um torcicolo. Tá? Num primeiro momento, o que a gente iria realizar? Nós trataríamos as articulações e os músculos somente da coluna cervical, do pescoço. Na osteopatia, a avaliação, o diagnóstico e o tratamento é um pouco diferente, é um pouco mais holístico, do hólus todo. A gente procura analisar o corpo como um todo. Ou seja, no caso dela, ela tinha uma anterioridade torácica. O que significa isso? A coluna torácica, o normal dela é ter uma pequena cifose, não a hipercifose, a corcunda. É uma curvatura. Uma curvatura, mas pequena, tá? No caso dela, ela tinha uma inversão da torácica. O que é isso? Onde era para ter a cifose, tinha uma lordose torácica. Ou uma retificação torácica. Mais ou menos isso daqui, ó. O inverso. O inverso. E isso, o que vai gerar no pescoço? Os músculos que saem da torácica, eles terminam na cervical. Então, o que acontece? Fica uma tensão muito grande da torácica para a cervical. E isso vai gerar uma hipersolicitação da coluna cervical nos movimentos normais. Então, o que o profissional de osteopatia vai buscar? A lesão primária. O que é a lesão primária? No caso dela, a lesão primária era torácica. Que tipo de doença, que tipo de enfermidade, dificuldade que a pessoa pode procurar? Vamos citar algumas para o pessoal saber, né? Entre psicossomática, física, enfim, tudo. Olha, nós demos um exemplo da osteopatia estrutural. Esse exemplo é um caso de osteopatia estrutural. Mas, o nosso organismo, tudo funciona ao mesmo tempo, se interrelacionando os sistemas. Então, por exemplo, essa semana me veio o mesmo sintoma, uma cervicalgia, tá? Só que com uma outra causa. A causa da paciente dessa semana foi uma causa gastrointestinal. Ela tem muita dificuldade digestiva, intolerância a refrigerante, a comida gordurosa. São sinais de alterações de fígado, estômago, vesícula. E os nervos do diafragma, que é o principal músculo da respiração, que está colado com os órgãos. Se ele está tenso, ou o órgão gerando tensão no músculo, ou o músculo gerando tensão no órgão, ou vice-versa, o que pode ocorrer?
Os nervos dessas estruturas partem da onde? Da cervical. Então, o paciente muitas vezes, por um problema digestivo, vai referir dor e desconforto na coluna cervical. Então, no caso dela, qual foi a minha atuação? Harmonizar fígado, estômago e vesícula. Nós temos técnicas osteopáticas para harmonizar esses tecidos digestórios. Funcionamento dos órgãos. No funcionamento dos órgãos. Técnicas no órgão e técnicas da coluna vertebral para melhorar o órgão. Muito bom. Agora, depressão. Coisas que a gente... Vamos falar um pouco de psicologia. Depressão, síndrome do pânico, que são doenças do século, né? Quer dizer, hoje em dia a gente vê aí pessoas sofrendo demais com depressão, com síndrome do pânico, problemas desse caráter, devido à vida que se leva hoje. Isso é comum demais hoje em dia. A osteopatia pode entrar nisso também? Existe uma linha da osteopatia que inclui as técnicas da osteopatia cranial junto com a visceral. São técnicas somato-emocionais. Soma é corpo. Então, através da liberação dos tecidos corporais, nós podemos atingir a emoção que gerou aquela tensão. Você já ouviu a pessoa dizer assim, eu estou carregando o piano nas costas? Isso aí está me dando uma dor de cabeça? Não é nada físico. É a emoção que a pessoa está experimentando que está gerando sintomas corporais. Doutor, explica pra gente que tipo de doença, o senhor estava até comentando agora, sobre doenças que podem ser evitadas, né? Aliás, cirurgias que podem ser evitadas por meio da osteopatia. Que tipo de doença que pode ser evitada pela osteopatia? Olha, a gente tem feito trabalhos muito interessantes, por exemplo, na área de hérnias discais. Tá? A gente faz um trabalho em conjunto. Existem bastante casos de hérnias que não há necessidade da cirurgia imediata. Nós podemos reverter o processo de herniativo do disco. Tá? Quando ele sai e pinça o nervo, a gente pode harmonizar a postura e o movimento da coluna, fazendo com que haja uma desinflamação do disco intervertebral, onde estava pinçando aquela raiz nervosa, por exemplo. Então, existem muitos casos que os pacientes estavam até com indicação cirúrgica, inclusive foi o paciente que eu atendi antes de vocês chegarem. 1 mês de tratamento, nós conseguimos reverter o quadro. Não dá para reverter o quadro total da enfermidade. Eu costumo dizer o seguinte, não é que nós conseguimos trazer a hérnia novamente para o seu devido local. Quando há o extravasamento, há um rompimento de fibras e isso não há como regenerar novamente. Mas nós conseguimos reverter o processo de inflamação e as causas que levaram o disco a isso. Então isso leva a uma harmonização da coluna e nós podemos reverter o quadro. Então a gente pode falar que osteopatia busca a harmonia total. E a grande mágica da osteopatia é a autocura. O osteopata busca quais são os empecilhos daquele ser humano que estão impedindo ele de estar em uma melhora. Estar em harmonia. Bom, dá para mostrar para a gente como atua a osteopatia? Vamos lá? Com certeza. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês o caso da nossa amiga Sandra. Tá? A Sandra, ela veio buscar o nosso trabalho em virtude de dores na região cervical.